Chico me pediu para compartilhar aqui algumas anotações que eu fiz do encontro, né, que nós tivemos ontem. Mas antes eu queria só compartilhar aqui um texto em Atos, até dentro disso que o pastor Fernando compartilhou agora, esse cântico, né, tão precioso, que é o desejo de Deus, o propósito de Deus, que a família dele, né, que o corpo dele viva desse jeito. Então, Atos 2, 46 e 47, no mesmo espírito. Vamos ler esses dois versículos aqui. Todos acharam? Eu fui impactado por esse evangelho do reino, o propósito eterno de Deus. E da mesma maneira como o Fernando foi impactado ali por aqueles irmãos ali, né? Algo tão simples, né? Eu também, da mesma maneira, quando eu cheguei, eu fui impactado por esse amor daqueles irmãos ali em São Vicente, da simplicidade, né? E hoje também trato, né, de ter essa mesma simplicidade, esse mesmo amor, e trato também de repartir a minha vida. E quero profetizar sobre a vida de vocês, esse mesmo amor, essa mesma clareza, que vocês estejam dispostos a partir a vida de vocês pelos irmãos. O Senhor está procurando homens assim, justos e fiéis, que vivam nessa realidade, né, do propósito eterno, o evangelho do reino. Amém, queridos? Em Atos 2, 46, diariamente eles perseveravam. Quem que perseverava? Os discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui hoje? Amém. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Unânimes. Eles tinham o mesmo sentimento, mesmo falar, mesmo propósito. Não havia contendas, não havia divisões, não havia partidarismo, facções. Unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, chorando. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Queria deixar essa palavra para vocês, que vocês recebam de coração e que o Espírito Santo conduza cada um de nós, né, a continuarmos a viver essa vida. Bom, vou ser rápido aqui, tá? Para passar aqui pro Chiquinho, que é assim que eu chamo ele carinhosamente, Chiquinho.
Homem que Deus tem enviado ali para o Guarujá. Glória a Deus, para pastorear a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha casa, com empenho, dedicação, amor. Glória a Deus por isso. Bom, o texto base, né, de ontem foi Filipenses 1:6, né? Que aquele que começou a boa obra, né, ele vai completar, né? Ele vai completar. O Senhor vai completar. E já sabemos, né? Ontem o Chico repetiu várias vezes, né? Porque é algo que precisa ficar claro da nossa posição. Quem esteve aqui ontem lembra, né? Qual é a nossa posição? É em Cristo, né? Isso precisa ficar muito claro. Até lembrei, eu estava vindo para cá, até lembrei, assim, para dar um exemplo, né? Eu joguei um pouco de futebol, né? E minha posição era zagueiro. Então eu sabia bem, a minha posição é zagueiro, não era atacante, né? Era zagueiro. Então eu estava esclarecido que a minha posição era zagueiro. Então eu me mantinha firme na minha posição. Se eu saísse da minha posição, ia me dar mal. Então nós precisamos ter muito claro, né, qual é a nossa posição. E a nossa posição é em Cristo, onde nós não devemos sair. Isso tem que ficar muito claro. Amém, queridos? E dentro dessa posição, nós vamos vivenciar, né, uma experiência. De qualquer maneira? Não, em novidade de vida, né? E um texto que o Senhor me deu ontem, que eu queria compartilhar rapidinho com vocês, é Mateus 9. Foi um texto que Deus me deu até antes de vir ontem para a reunião, e hoje de manhã colocou no meu coração de novo. Mateus 9, a partir do 16 e 17. Vamos lá. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. E nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quem é o vinho novo? Jesus. E os odres velhos? Ontem, 2 pontos, né, interessantes, que também me marcou muito, né, que foi assim o tema central, né, principal, né, que essa obra, né, é uma obra contínua de tirar o que pertence à velha vida, né? Como o Chico ontem mencionou, de cavar, né, tirar. Mas não somente, né, de tirar ou cavar, mas colocar o que pertence à nova vida, né? Da mesma maneira, o Senhor, né, Ele quer derramar, né, o vinho novo em odres novos. E nesses dias, o propósito do Senhor é trazer cura, né? Libertação, para que possamos estar vazios, né? Para que Ele possa derramar o vinho novo, né? Para sermos cheios do Senhor,
e assim podermos avançar, né, o propósito do Senhor. Amém, queridos? E relembrando, né, também que ficou marcado a respeito do texto, né, de 1 Tessalonicenses, né, do propósito de santificar, né, o espírito, alma e corpo, né? Eu coloquei aqui: se estamos em Cristo, né, vamos nos alimentar de Cristo, que é a árvore da vida, né? Comunhão com Deus. Então, se estamos em Cristo, nós vamos agora nos alimentar da árvore da vida. A árvore do conhecimento do mal está vetada, né? Que fala da nossa vontade. Nós abrimos mão da nossa vontade agora para fazer a vontade do Senhor. Então nós vamos nos alimentar da árvore da vida. E isso está relacionado ao espírito, conhecimento do bem e do mal, alma, e nós nos alimentando da árvore da vida, no espírito, nos fortalecemos, né, cheio de luz, cheio de graça, né, e vai ser ordenada a nossa alma, e vai ser ordenada também, consequentemente, o nosso corpo, né, através dos 5 sentidos, né, que aprendemos da visão, né, do olfato, audição, paladar, tato, né? Então todos os 5 sentidos, eles vão começar a refletir a glória de Deus, porque vai chegar luz na alma, e a alma vai dar uma direção para a consciência, né? Vai estar mais alerta, e ela vai direcionar de como nós devemos andar através dos 5 sentidos aqui na terra. Amém, queridos? E deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma coisinha? É só isso. E como nós vamos fazer na maneira prática o tirar e colocar? O Chico vai, na continuação aí dos estudos, né, nós vamos ficar, né, sabendo de como na prática nós vamos exercer, né, isso. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe, que continue sendo aí um tempo precioso para nós. Amém? Boa tarde, bênção de Deus. Posso tirar aqui? Nós vamos avançar um pouquinho, porque sabemos da importância que tem alguém curado. É impossível um doente cuidar de outro doente. É impossível alguém que esteja passando por uma recuperação de maca se levantar para cuidar de alguém que chegou doente. Mas Deus tem a solução para nós. Ele quer nos curar, e Ele vai fazer isso. Amém? Já colocamos o texto básico. O texto básico é Filipenses 1:6. O que diz Filipenses 1:6? Estou plenamente convicto, certo, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sem dúvida alguma. Isso só vale para aqueles que perseveram, insiste, aqueles que não voltam atrás. Então está aí o texto: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hoje eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Quais são as 2 coisas principais que nós devemos ter como certeza e base de que nós estamos no caminho certo? Primeiramente é a nossa posição, e a segunda, a nossa experiência. Já vimos casos de que pessoas que
tomaram a posição por Cristo, experimentaram as coisas de Cristo, o mundo vindouro, e regressaram. Tivemos um caso recente que saiu no jornal, não estamos inventando, dois entre aspas, conheceram a verdade de Deus e não viu que não teve resultado na vida deles, eles se separaram e agora estão na igreja. Então isso é para nós ficarmos entendendo que nós precisamos de uma coisa: nós precisamos ter a convicção da posição que nós temos em Cristo Jesus. E segundo, essa experiência que Ele me dá, Ele me proporciona, Ele vai fazer porque Ele quer saber aonde está o teu coração. Ele quer saber se você realmente é daqueles que tem uma posição e depois retrocede. Porque se existisse só a porta de entrada e não tivesse o caminho, nós diríamos: tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido, já passei pela porta, está resolvido o problema. Só que Jesus disse que a porta é apertada e Ele não deu a opção do caminho largo. Ele disse que a porta era estreita, mas que apertado também era o caminho, e Ele deixou bem claro que poucos entravam por ela. Em Lucas 13, versículo 22, ele diz assim: que poucos acertam. Alguns tentam chegar até a porta do reino, olha as medidas da porta do reino, nós daqui a pouco vamos falar, e depois não conseguem caminhar passo para a porta. Então eles olham a medida e retrocedem, porque Jesus não enganou. Jesus disse que a porta era estreita. E reforçando um pouquinho mais aquilo que o nosso pastor disse, ele disse o seguinte: que esse assunto, ele não enche igreja, não enche local. Sabe por quê? Porque na verdade o evangelho do reino, quando toca na nossa vontade, ele vem para definir quem é que governa, quem é que manda, quem é que decide. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Que alegria, que maravilha. E nós vamos hoje citar um pouquinho mais de 3 aspectos que nós precisamos compreender, porque a pergunta